Incêndios começa exatamente quando eu vou assistir Incêndios e eu fico até o fim do filme. A última coisa dos créditos, o último crédito esse filme é inspirado no espetáculo Incêndios, de Wajdi Mouawad. E no Google eu achei que o filme era da Microscope, e a Microscope era associada de um filme que uma amiga minha francesa tinha feito, que foi me dando o telefone da produtora, e a produtora não tinha nada a ver com a peça, e aí me passa de produtora em produtora, consegui chegar nos direitos da peça talvez 6 meses depois de ter assistido o filme. E comecei um processo de mandar e-mail, de perguntar como fazia, esperar o tempo deles para responder meus e-mails, e acho que demorei 1 ano esperando. Eu contei uma pequena mentira, né? Eles só vendem textos, direitos para companhias. Eu tive que dizer que eu era da companhia Poeira do Teatro, e eles me perguntam quem são os membros da companhia. Eu digo, eu e Marieta éramos membros e participaríamos da peça, e Aderbal era o diretor. Mandei currículo deles, fiz tudo bonitinho, e a partir daí eles me autorizaram o texto e comecei a ir atrás deles. Quando eu assisti o filme, nos créditos eu disse, vou fazer essa peça, a Marieta já era a Menaual e o Aderbal já seria o diretor da peça. Aí depois de quase 2 anos, em 2 dias, a Marieta respondeu. Eu já tinha assistido o filme, então eu já sabia do que se tratava. Então, imediatamente me deu curiosidade, quando eu saquei que o filme tinha saído dessa peça. Que peça era essa? Eu li e fiquei logo impactada, empolgada com o texto. Só a sensibilidade de ter descoberto esse ouro, de ter garimpado essa peça, já me impressionou em relação a ele. Já me fez olhar para esse garoto com muitos bons olhos. Ele não está me trazendo uma peça qualquer, ele está me trazendo essa peça. Depois, pelas atitudes, pela seriedade, dedicação que ele tem, de curiosidade. São 21 personagens, né? Ligamos para atores amigos e fizemos a nossa primeira leitura, que foi linda. Aí a Maria Siman entrou também como produtora, que era uma coisa importante. O Felipe de Carolis me ligou dizendo que tinha recebido uma indicação de um amigo comum e que tinha acabado de adquirir os direitos de uma peça escrita em francês, uma peça francesa, ele chamou de uma peça francesa, maravilhosa e tal, e estava procurando uma produção, alguém que pudesse produzir o espetáculo. Aí eu, que peça? É uma peça que inspirou um filme canadense chamado Incêndios. Eu tinha acabado de ver Incêndios e estava há 10 dias só pensando naquele filme, naquela história, que tinha me impactado muitíssimo. Aí eu falei, caramba, quero. Eu estava diante de uma peça que se passa em muitos tempos e em muitos lugares. Ela se passa desde uma época no começo de uma guerra no Líbano, no período de uma guerra no Líbano, e depois ela se passa muitos anos depois, 20 e poucos anos depois, no Canadá. Então tem essa variedade de espaço que o teatro, num determinado momento, não teve, quando se resumiu a um lugar só para ficar ali toda a sua ação. Então era esse espetáculo que eu queria fazer, que usasse os meios próprios do teatro para abarcar todo esse universo, digamos, temporal e espacial, mantendo vivas e presentes e claras as ideias que estão ali, me valendo, digamos, dessa poética e sabendo que quem alimenta essa poética é a imaginação do público.
na estreia a gente já teve a consciência do impacto que a peça tinha junto à plateia. Mas aí, na estreia, porque até então você está no túnel escuro, você não sabe, você pode ter um texto que você admira, que você vê as qualidades dele, né? Mas de repente, que tradução cênica que aquilo vai ter e de que maneira aquilo realmente vai chegar à nossa plateia aqui, porque eu quero falar para aquelas pessoas, né, daqui. Eu quero que essa realidade, que o texto, as questões do texto, elas cheguem e comovam e atinjam as pessoas daqui. Essa peça tem uma força, acho que a relação mãe e filho, ela, apesar de ser restrita ou contextualizada ali no Líbano, ela tem uma dimensão universal muito grande. Nem eu, nem o texto original se fixa numa ideia única. Ele, a partir da guerra, a partir dos conflitos políticos que são mostrados ali, ele atravessa alguns temas pessoais, da relação familiar, de encontros e desencontros, e uma porção de coisa a mais que são consequência daquela guerra, mas que são também temas vivos, independentes de qualquer guerra, presentes na guerra do mundo, na guerra que é viver. Todos que estavam lá dentro, explodiu com os velhos, as mulheres, as crianças, tudo. Uma mulher tentou sair pela janela, mas os soldados atiraram nela. O Aderbal, ele me comove profundamente. Pelo amor, pela capacidade de ouvir, pela paixão que ele parece ter por cada coisa, assim, a relação dele com o teatro é uma coisa única. O Aderbal se coloca como primeiro espectador. O Aderbal é um mestre incrível para qualquer espetáculo, né? Ele é um diretor que inspira, que ele liberta o ator, que ele apoia, e então ele faz isso acontecer no grupo todo. Então isso tudo deixa o ambiente maravilhoso para o convívio, né? Acho que a qualidade da direção do Aderbal com o texto, que é fabuloso, e acho que as atuações todas de Marieta, e o elenco, né? Um elenco muito coeso, em que a gente trabalhou com muita consistência e muito amor. Apesar de cada um ter vindo de uma história teatral diferente, sonoridades diferentes, né, de formações diferentes, e em cena, acho que um pouco a gente vê isso também, a gente não tem uma unificação de coisas, mas a gente sempre dialogou muito bem. Muitas pessoas falavam assim, nossa, o grupo tão coeso, essa é uma criação tão colaborativa, que parece que é uma companhia que já trabalha junto há muito tempo. De cara, eu já falei, isso aqui é uma companhia, isso tem uma cara de companhia, é um coletivo que funciona. E eu venho de teatro de companhia, né, lá de São Paulo, então tem uma característica muito específica do coletivo, né? Então eu falei para eles, eu me senti muito acolhido, porque a companhia, esse astral de companhia, esse modo de trabalhar de companhia é fundamental e é onde eu me encontro. A gente escolheu muito assim, uma qualidade de atores muito grande e essa paixão pelo teatro. A gente deu muita sorte, todo mundo se deu muito bem. Quando o protagonista é agregador, é generoso, é colaborativo, é afetuoso, todos pegam a vibe dele. Todos, é natural, porque o protagonismo dele sai um pouco da cena, sabe? Vai para outros, vira meio que um conselheiro, sobretudo quando se tem uma protagonista como a Marieta Severo. Marieta é uma pessoa ela é tão correta, ela é tão moderna, ela é tão generosa, e esse processo de ensaio foi incrível, mas também esse convívio longo, que foi uma sorte, né? Eu sempre fui muito apaixonado pela Marieta e pelo Aderbal, pelas pessoas que eles são, pelos artistas que eles são, por tudo que eles passaram. Eu achava que eu conhecia muito, né, da história deles, mas convivendo eu conheço muito mais. Hoje a gente é uma família, assim. Eu não quero deixar de trabalhar com essas pessoas. Por mim, eu montava uma companhia e ficava trabalhando com eles, montando tudo para sempre, sabe? Eu passei 3 anos aprendendo com essa gente. Não quero que acabe.
uma dificuldade de me separar das coisas e das pessoas e, enfim, tenho um apego a tudo. Então, por exemplo, o teatro que não fica, que desaparece inteiramente, que é uma fogueira que vira cinza, depois a cinza some, é o contrário da minha expectativa de produção. Eu devia produzir, sei lá, livro, disco. Na verdade, a minha profissão certa seria arquiteto. Construir umas pontes que vivessem depois de mim. Eu não disse, agora a gente vai derrubar essa ponte. Então, quando termino o teatro, eu estou derrubando as minhas pontes, arrasado, tendo que ver essa explosão final. É a emoção. E lágrima. Quando você tem um grande sucesso como é Incêndios, né? Quer dizer, essa junção da comunicação da peça com a plateia, da chegada que a peça tem às pessoas, a grande qualidade do trabalho, né? Você tá nesse lugar e se despedir dele, saber que de novo limpa tudo, para tudo, agora vamos ver o que vai acontecer. Virá um grande fracasso? O que virá? O que a gente vai fazer? Então é doloroso não fazer mais o personagem, né? São despedidas, a gente não se acostuma com elas, eu não me acostumei com elas.